Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui falando hoje sobre inquérito policial, tá? É um assunto também que, em se tratando de processo penal, é o que mais cai. Vamos falar das partes principais aqui do inquérito policial, tá bom? Vamos lá. Primeiro, ocorrido o crime, inicia-se a perseguição criminal, e aí se dá a instauração do inquérito policial, tá? É uma fase da persecução criminal, é a fase investigativa. Preste atenção que o inquérito policial, a intenção dele não é processar o indivíduo ainda, tá? É apurar indícios de autoria e a materialidade do crime. O delegado vai verificar se o crime ocorreu e aí vai buscar as provas necessárias para isso e também vai verificar quem foi que fez o crime, quem é que foi o mais provável, a pessoa mais provável que tenha cometido o crime, e aí ele termina e conclui a sua investigação e encaminha o inquérito policial adiante para o juiz e depois encaminha para o promotor, que vai, de acordo com as provas colhidas no inquérito policial, fazer a sua opinião do delito e aí, se ele entender necessário, ele vai entrar com uma ação penal, tá? Então, o inquérito policial é um procedimento investigativo. Quem é que faz esse procedimento investigativo? A polícia judiciária. Nesse caso, nós podemos citar duas: a Polícia Civil, no âmbito estadual, e a Polícia Federal, no âmbito da União, dos crimes em que há interesse da União, crimes federais, tá bom? Então, a Polícia Judiciária é responsável por proceder com o inquérito policial. No inquérito policial militar, e aqui vai para o pessoal da PM, a Polícia Judiciária, nesse caso, seria a própria Polícia Militar. Nesse caso em específico, ela tem competência para apurar crimes relacionados ao militarismo, tá? A Justiça Castrense. Item 3 aí, inquérito policial, isso é muito importante, não é um procedimento judicial, porque ele não está sob o crivo do contraditório da ampla defesa, tá? É um procedimento administrativo preliminar ao processo, anterior ao processo, que visa apurar, como eu já tinha dito, a autoria e materialidade das infrações penais. Serve de base para a propositura da ação a ser realizada ou pelo Ministério Público ou pelo querelante, né, a vítima em casos de ações privadas, tá bom? Continuando. Desculpa. Existem outros tipos de inquéritos que não os policiais, são os chamados inquéritos extrapoliciais, é importante que você saiba também, como a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, inquérito civil público feito pelo próprio Ministério Público, ou então, como eu já tinha dito aqui, os inquéritos militares, tá? Características: despenca e sem prova. Características do inquérito policial são sigiloso, dispensável, tá? Sigiloso, dispensável, escrito, inquisitorial, oficial, oficioso, indisponível e discricionário. Vejamos cada um. Por que é sigiloso? Em regra, não vigora a publicidade. Ainda é no âmbito investigativo, diferente do processo, que a regra é a publicidade, aqui está em âmbito investigativo, tá? Esse sigilo, entretanto, não se aplica aos juízes, evidentemente, nem aos promotores de justiça, evidentemente. Também não se aplica ao advogado, tá, de defesa, que tem acesso ao inquérito policial. Entretanto, fique muito atento para a súmula vinculante número 14 do STF, é uma súmula que é obrigatória para todos os poderes, tá? Por isso que essa palavra vinculante, olha aí o que diz: é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, preste atenção, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão de competência de polícia judiciária, digo respeito ao exercício do direito de defesa. O advogado tem direito aos documentos que já estão presentes no processo, que já estão documentados, as provas já foram produzidas. Ele não tem direito a acesso a provas que ainda estão sendo produzidas ou procedimentos futuros, saber o que vai ser feito na investigação. Isso aí não tem acesso. Por exemplo, se ainda está ocorrendo uma interceptação telefônica, ele não vai ter acesso ainda a essa interceptação se ela ainda não se concluiu, tá bom? Tome muito cuidado com isso. Então, o acesso do advogado, do defensor, não é amplo
tá? Ele só é amplo relacionado às provas já produzidas, mas não é qualquer tipo de prova ainda, tá? Todo documento. Por que ele é dispensável? Isso é muito importante, tá? O inquérito policial ele é importante, mas não quer dizer que ele seja necessário para a propositura da ação penal. Ele fundamenta, ele ajuda, ele traz provas, indícios de autoria e materialidade. Ele de alguma forma contribui para a opinião delicti, a opinião do delito que é feita pelo promotor de justiça ou até pelo querelante, no caso, né? Então, ele é importante, mas ele não é necessário, ele é dispensável. Se já existirem outros meios de prova produzidas, o promotor pode simplesmente não se utilizar do inquérito policial, tá? O IP não é obrigatório, já havendo elementos suficientes para a propositura da ação penal, o mesmo será dispensável. Ele também é escrito, necessariamente tem que ser escrito, não pode ser oral, verbal, tá? Tudo que é feito de forma oral e verbal é reduzido a termo, tá? Nos termos do artigo 9º do CPP. Lembro você, já que está aqui o artigo 9º, que para depois você ler a legislação de cabo a rabo, tá? Toda a parte relacionada ao inquérito policial lá do Código de Processo Penal, que isso é muito importante para a tua prova, às vezes mais do que tu pensa. Às vezes é mais importante tu ler a legislação do que ir atrás de teoria ou ir atrás de outras aulas. Até dessa aula mesmo é só um complemento. O importante é que você, sinceramente, leia a legislação e mais de uma vez, tá? É muito importante. Inquisitorial também é uma característica do inquérito policial. Não passa pelo crivo do contraditório e ampla defesa, de tal forma que a maioria das provas produzidas no inquérito policial vão ter que ser repetidas lá na audiência, lá no processo perante um juiz. Por quê? Porque aqui não há contraditório para defesa, aqui é uma investigação a ser conduzida pelo delegado, tá bom? É ele que vai fazer as investigações, é ele que vai conduzir as investigações. O advogado aqui pode até requerer diligências, mas quem vai determinar o rumo das investigações é o próprio delegado. Então, o indiciado aqui não tem ainda o direito de contraditar as provas que são produzidas contra ele, né? E nem de apresentar defesas, ampla defesa, tá? Não tem esse momento aqui, portanto, ele é inquisitorial por isso, e aí vai ser a maioria das provas vão ser repetidas lá no processo, tá? Só não serão repetidas as provas que não puderem ser repetidas, por exemplo, um exame de corpo de delito. Vamos supor que seja feito o exame de corpo de delito num crime relacionado à lesão corporal. Tu não tens como fazer de novo esse exame se a lesão já sumiu, tá bom? Mas a maioria das provas, preste atenção, são reproduzidas na justiça. Ele é oficial porque é desenvolvido por um órgão do Estado, e ele é oficioso. A regra é que o delegado deve agir de ofício, ou seja, ele não precisa ser provocado para isso. Diante de uma notícia criminis ou uma notícia crime, ele deve agir e proceder com a instauração do inquérito policial, ele não pode escolher, tá? Exceção: nas ações públicas condicionadas à representação e nas ações privadas que estão definidas aí, lá no artigo 5º, parágrafos 4º e 5º do CPP, nesse caso, o inquérito policial ele só continua, ele só começa, na verdade, se houver representação da vítima. Mas se for de ação pública incondicionada, que é a maioria dos crimes, nesse caso, o inquérito policial ele tem que ser instaurado pelo delegado, tá? Então ele é oficioso, a exceção é na ação pública condicionada e na condicionada representação. Como a maioria dos crimes são incondicionados, ou seja, o processo e o inquérito andam sozinho, o delegado vai ter que proceder, tá bom? Indisponível. Depois de instaurado, não cabe arquivamento, preste atenção, pela autoridade policial. O delegado não tem ainda essa prerrogativa, tá? O artigo 17 do CPP, portanto. Houve aí uma reforma agora, tá? Preste muita atenção nisso, que incluiu lá no artigo 28 do CPP, 28A, B, C, D, E, F, né? Algumas situações em que o promotor de justiça, ele pode, preste atenção,
pode proceder com o arquivamento do inquérito policial. Entretanto, tá? É muito importante que você saiba que o STF, no julgamento recente, ele suspendeu a vigência desse arquivamento feito pelo promotor de justiça. Então, atualmente, ele não pode arquivar o inquérito policial, o promotor, tá? Porque existe essa suspensão liminar. Então, até o STF julgar, você leva em consideração que somente o delegado o juiz pode arquivar o inquérito policial. O delegado e o promotor só podem requerer ao juiz, tá? Por isso que ele é indisponível. Aí, se ele requerer para o juiz, tudo bem, se o juiz entender que é necessário, aí ele arquiva, tá? Determina o arquivamento. O inquérito policial, por último, ele é discricionário, porque é o delegado que decide, como eu falei anteriormente, os rumos da investigação. É ele que vai definir para onde vai, se vai atrás das testemunhas, se ele vai dar importância mais para a perícia, se ele vai fazer a reconstituição dos fatos. Quem vai definir os procedimentos a serem adotados para o crime em si é o próprio delegado. Ele não está vinculado a uma sequência de atos estabelecidos como ocorre no processo penal. O processo penal é um procedimento de atos, tá? Aqui não. Aqui ele pode escolher qual é a melhor forma de investigação para aquele crime, tá? Veja lá o artigo 14 do Código de Processo Penal. Seguindo, o que é notitia criminis? A notícia do crime é o conhecimento pela autoridade, de forma espontânea ou provocada, de um fato aparentemente criminoso. Atenção, muita atenção. A denúncia anônima ou apócrifa. A denúncia anônima, a pessoa só liga, né? Ninguém sabe quem foi. E apócrifa, por exemplo, uma carta que esteja escrita, mas sem assinar, sem estar assinada, sem identificação, por si só, elas proíbem a instauração do inquérito policial. Entretanto, elas podem servir de estopim, de início para investigações prévias, e aí se o delegado realmente vê que aquela denúncia anônima tem procedência, que realmente há indícios ali, ele pode instaurar um inquérito policial, tá bom? Então, ela por si só não autoriza a instauração de inquérito policial. Alguém liga para lá e fala, olha, fulano está cometendo um crime X, aqui no endereço tal. Ele já não pode instaurar inquérito, mas ele pode pedir para que os investigadores passem por lá e verifiquem se realmente esse crime está ocorrendo. Vamos supor que seja uma boca de fumo, tráfico de drogas. E ele vai lá, verifica se realmente é. E se ele verificar que for, nesse caso ele pode instaurar o inquérito policial, até, se depender do caso, ele pode até já determinar a prisão em flagrante ali, tá bom? Então serve como estopim. O juiz e promotor, quando os crimes forem de ação penal pública, poderão, tá? Isso é importante, determinar que o inquérito policial seja instaurado. Nesse caso, se chama de requisição, tá? Ele requisita e o delegado está obrigado a instaurar o inquérito policial sim, tá? A vítima pode requerer, já não é requisitar, a instauração do inquérito. Caso o delegado negue a instauração do IP solicitado, ela cabe recurso administrativo, preste atenção para quem? Ao chefe superior de polícia. Tá? Então ele